Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero lhe agradecer, Senhor, por mais esta rica oportunidade, Senhor, em que o Senhor, meu Pai, me concede, Senhor, neste momento, Senhor, de estar trazendo a Tua palavra, Senhor, para a Tua igreja. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite aos nossos corações. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, possa tirar dos nossos corações todos os abrolhos, os espinhos, e possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, semear esta semente em nossos corações, para que ela venha, assim então, produzir frutos dignos de arrependimento em nossas vidas nesta noite. Assim eu quero lhe pedir, ó Pai, ó Espírito Santo, nesta noite, e quero lhe agradecer em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, amém, irmãos? A fé que foi dada aos santos. Os fiéis em Cristo têm a solene ou o solene cargo de batalhar pela fé que Deus entregou aos apóstolos e demais santos. A Bíblia diz em Filipenses 1:27: somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. A verdadeira essência da unidade do Espírito consiste em viver de modo digno. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, porque fostes chamados com toda a humildade e mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, permanecendo firmes num só Espírito e propósito. A Bíblia diz em Efésios 4:3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A palavra vínculo significa qualquer coisa que liga. Então Paulo está dizendo que nós devemos estar ligados no mesmo Espírito, combatendo lado a lado como guerreiros pela propagação e defesa do Evangelho segundo a revelação apostólica. A Bíblia diz em Filipenses 1:16: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho, conforme temos nas Escrituras. Semelhantemente, todos os crentes são conclamados a defender a verdade bíblica e a resistir àqueles que distorcem a fé. A Bíblia diz em Gálatas 1:9: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anuncia outro evangelho
evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa e quer dizer amaldiçoado. As palavras de Paulo parecem estranhas aos pastores dos nossos dias, que não veem a necessidade de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Efésios diz também no capítulo 4, no versículo 13 ao 15: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nos versículos 13 ao 15, Paulo define as pessoas espiritualmente perfeitas ou maduras, que possuem a plenitude de Cristo. Ser espiritualmente maduro significa não ser meninos, os quais são instáveis, facilmente enganados pelas falsas doutrinas dos homens e sutis aos artificialismo enganoso. O crente permanece infantil quando não tem uma compreensão adequada das verdades bíblicas e pouca dedicação a elas. Ser espiritualmente maduro inclui falar a verdade em caridade. A verdade do Evangelho, conforme apresentado no Novo Testamento, deve ser crido com caridade, apresentada com caridade e defendida em espírito de caridade. Então Paulo, ele diz, irmãos, para que nós não viemos dar ouvido ao evangelho que está sendo pregado nos nossos dias, porque aqueles que estão pregando um evangelho modernista, um evangelho fácil, aqueles que estão pregando um outro evangelho, é um evangelho maldito, anátema, que está debaixo de maldição. A Bíblia diz em 1 Timóteo 1,18: esse mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, melites por elas a boa melícia. Paulo exorta Timóteo a permanecer fiel àquela vontade revelada para a sua vida. Como pastor e dirigente da igreja, Timóteo devia permanecer leal à verdadeira fé apostólica e combater as falsas doutrinas que estavam penetrando insidiosamente nas igrejas. A palavra milícia significa exército, luta ou combate. Então Paulo estava exortando a Timóteo a combater, a lutar contra todas as heresias em defesa do evangelho, em defesa da doutrina, em defesa do genuíno, verdadeira palavra ao qual está sendo revelada e foi revelada para nós nos nossos dias no Novo Testamento. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,12: milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. Os termos milita e milícia provém da palavra grega que significa agonizar. Paulo
que requer permanecer leal a Cristo e enfrentar os adversários do Evangelho. Todos nós somos conclamados a defender o Evangelho em qualquer ocupação em que Deus nos colocou. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 12 e no verso 11 e 12, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A fé aqui significa o Evangelho proclamado por Cristo e os apóstolos. É a verdade estabelecida, inalterável, comunicada pelo Espírito Santo e incorporada no Novo Testamento. Todavia, a fé é mais do que a verdade objetiva, é também um modo de vida a ser vivido em amor e pureza. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. O conhecimento da verdade de Deus nos vem através da oração e de permanecer na sua palavra e em comunhão com Ele. Somente esse tipo de conhecimento resulta na sabedoria e inteligência espirituais e transforma o nosso coração e vida. Filipenses 1:9: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. A caridade, se procede de Cristo, deve basear-se na revelação, no conhecimento bíblico do Novo Testamento. Ciência no grego significa epignosis, que significa conhecimento espiritual no coração e não simplesmente no intelecto. Trata-se da revelação de Deus, conhecida e experimentalmente, incluindo a comunhão pessoal com Ele, e não um simples conhecimento intelectual de fatos a respeito dele. E todo conhecimento significa o crente discernir o que é bom e o que é mal. A Bíblia diz em Colossenses, Paulo escrevendo em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 11: corroboradores de toda a fortaleza, segundo a força e a sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, para vivermos de maneira digna do Senhor. Devemos ser fortalecidos pelo seu poder, ser corroborados em toda a fortaleza. É uma experiência contínua de receber da parte de Deus sua própria vida. Nenhuma outra coisa poderá nos capacitar a vencer o pecado, Satanás e o mundo. Paulo, escrevendo em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz: ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. O alvo supremo de toda a instrução da palavra de Deus não é o conhecimento bíblico em si mesmo, mas uma transformação moral interior da pessoa, que se expressa no amor, na pureza de um coração, numa consciência pura e numa fé sem hipocrisia. No tocante a essa verdade, dois fatos importantes devemos ser conservados em mente aqui. O primeiro fato
o conceito bíblico de ensino e aprendizagem não é primeiramente transmitir o conhecimentos ou preparar-se academicamente, é produzir santidade, é uma vida piedosa que se conforme com os caminhos de Deus. Paulo escrevendo em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. As palavras, sãs palavras, são a revelação original e fundamental de Cristo e dos apóstolos, as doutrinas bíblicas ensinadas a Timóteo por Paulo. Timóteo devia conservar a essas verdades com fé em Jesus Cristo e amor a Ele, nunca apartar-se delas e não comprometê-las, mesmo se sua fidelidade para com elas importasse sofrimento, rejeição, humilhação ou zombaria. Hoje, em algumas igrejas, a ideia popular em moda é enfatizar que a experiência e não a doutrina, o que é mais importante. Segundo ponto que nós devemos observar: o mestre na palavra de Deus deve ser uma pessoa cuja vida seja uma demonstração de perseverança na verdade, na fé e na santidade. Então, meu irmão, a vida de um ministro, de um pregador, de um líder, de uma igreja tem que ser o exemplo, tem que mostrar o exemplo. Por quê? Porque o altar, meu irmão, a igreja reflete o altar. Se o altar for corrupto, a igreja será corrupta. Se o altar for frio, a igreja será fria. Se o altar, meu irmão, não estiver pregando a verdade, a igreja será mentirosa também. Então a vida e a conduta de um homem de Deus, de um cristão, de um pregador da palavra, tem que ser, aleluia, o exemplo para os demais cristãos, o exemplo para os membros da igreja, para os seus obreiros, para as suas ovelhas. É um reino que se manifesta com poder para batizar no Espírito Santo a todos os crentes, a fim de proclamarem o Evangelho a todas as nações, com sinais, milagres e dons do Espírito Santo. A palavra batalhar no grego significa epagonizamai, que descreve a luta que o crente fiel deve travar na defesa da fé. Na defesa da fé significa literalmente contender, estar sob muita pressão ou travar uma luta. Devemos esforçar-nos ao máximo na defesa da palavra de Deus e da fé segundo o Novo Testamento, mesmo se isso nos for custoso, mesmo se necessário for sofrer o martírio em prol do Evangelho, mas que possamos dizer, como a Paulo em 2 Timóteo, escrevendo no capítulo 4, no verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que nós, irmãos, possamos combater e lutarmos para defender o Evangelho sadio, o Evangelho verdadeiro, ao qual está revelado nas Escrituras. Porque Paulo mesmo nos disse que nós somos postos para a defesa do Evangelho, que nós não viemos, irmãos, aceitarmos, irmãos, as heresias, o mundanismo dentro da igreja,
que nós vimos combater as heresias, os falsos profetas, com as suas mentiras, com as suas sutilezas que têm entrado dentro das igrejas. Batalhar pela fé significa tomar posição firme contra aqueles que dentro da igreja visível negam a autoridade da Bíblia ou distorcem a fé original anunciada por Cristo e pelos apóstolos. Significa também pregar essa fé com verdade redentora a todos os povos. Quem é leal a Cristo e a fé integral do Novo Testamento nunca deve permitir que sua mensagem seja enfraquecida, com a sua autoridade seja comprometida, suas verdades distorcidas e seu poder e suas promessas enfraquecidas, seja com mediante explicações forjadas. Então, irmãos, que nós devemos estar, irmãos, atentos a esse falso evangelho que tem sido anunciado nos nossos dias atuais. Que nós possamos permanecer firmes naquilo em que o Senhor Jesus Cristo e que os seus santos apóstolos nos ensinaram e nos revelaram por intermédio das Escrituras. Que nós possamos, irmãos, estar firmes no fundamento dos apóstolos, na doutrina do Evangelho, nas palavras reveladas, ensinadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da minha vida, da sua alma. Então, irmãos, devemos estar atentos. Presta atenção, amigos. Glória a Deus. Devemos estar atentos ao que está sendo anunciado. E Judas, ele nos exorta, como nós vemos no versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A palavra fé aqui nesse versículo significa batalhar pelo Evangelho, batalhar pela verdade, batalhar pelo Evangelho revelado nas Escrituras, contra o falso Evangelho que tem sido pregado em nossos dias. Então, meus irmãos, que os irmãos possam, em nome do Senhor Jesus Cristo, receber esta palavra em vossos corações, e que nós possamos, irmãos, estar firmes, fundados, alicerçados, inabaláveis no Evangelho de Cristo, a proclamar a todas as nações, a povos, línguas, tribos e nações deste mundo, levando almas a Cristo, levando almas ao Evangelho genuíno, ensinando e levantando a homens idôneos para que possa também
ensinar e defender o Evangelho da verdade em nome do Senhor Jesus Cristo.